Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu estou em São Paulo, a maior e mais importante cidade do hemisfério sul do planeta Terra, e que tem pessoas tão importantes quanto essa moça linda que está do meu lado, essa profissional maravilhosa, essa amiga que eu tenho no meu coração, Ângela Ruiz, a pitonisa do clima. Você está vendo só que cinquentou poucos dias atrás. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, Muitas coisas boas para relembrar nesses 50 anos, com 25 anos, trabalhando no agronegócio, né? Falando de clima para o agronegócio. A impressão que eu tenho de você é que você dorme e acorda pensando em clima. Porque tudo que você vai conversar, você põe clima no meio. Você consegue criar um clima entre as pessoas e o assunto. Não, mas, Divino, eu não durmo e acordo pensando em clima, né? Mas eu falo de clima. Uhum. Mas, fazendo uma brincadeira aqui, uma analogia, falar de clima hoje é pauta no mundo inteiro, não só no Brasil, mas na Bolívia, no Uruguai, na Argentina, no mundo todo. Não é só aqui no Brasil que a gente fica falando desse negócio o tempo todo. Não, e outra coisa, fala uma verdade, quando você está chegando, você chegou aqui em São Paulo, quando você entra num elevador, por exemplo, e você vai quebrar o clima entre a pessoa, qual é o assunto que você fala para a pessoa? Será que vai chover hoje? Que frio, né? Você viu que caiu a temperatura? Pois então, não tem como. Essa pauta de clima tá para todos, não é só para mim não, tá para todos nós. O mundo tá doido, o clima tá maluco mesmo, isso é só uma questão temporária, é coisa de momento, ou realmente existe uma mudança climática? Porque eu sei que esse é um tema sensível. Eu sei que quem defende a mudança climática acha ruim se falar que não está mudando. Quem defende o contrário acha ruim. Então, me conta, o que está acontecendo com o clima? Realmente, a gente vive um momento bastante desafiador, não só aqui no Brasil, no mundo todo. As mudanças climáticas, sim, elas existem, né? A gente pode ver aí exemplos como o que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás, que ainda deixa milhares de pessoas fora de casa. Estamos vivendo no Brasil esse evento extremo climático das queimadas. A gente sabe que boa parte delas é criminosa, mas existem as queimadas também por combustão. Mas isso já não existia no passado? Existia, Divino, a gente já teve vários episódios de queimadas, mas esse particularmente ganhou uma escala nacional, né? A fumaça chegou em lugares onde não se estava queimando e isso traz problemas não só econômicos para os locais, mas também sociais e de saúde. Mas voltando à questão da mudança climática global, isso existe. Se a gente for olhar agora para esse inverno que está finalizando e a primavera que vai começar agora dia 22 de setembro, você acha que lá em Goiás você teve um inverno? Sim, em Goiás teve inverno. Esse ano não. Então, aqui em São Paulo a gente também não teve tanto frio assim. O que eu quero entender é o seguinte, quando eu era menino, e faz pouco tempo isso, né, porque eu 50 também não tem tantos anos assim, mentira, já tenho bem mais tempo que você. Quando eu era menino, eu lembro das pessoas fazerem procissão até a cruz, até o morro, levando pedra na cabeça porque não chovia. As pessoas pedindo chuva, pedindo água, quer dizer, essa não é uma coisa nova. Porque dá a impressão que assim, esse ano, de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, o agronegócio que provocou isso. Quando eu era, há 40, 50 anos atrás, deixa eu pegar 50 anos atrás, o agronegócio não tinha o poder que tem hoje. Sim. Não tinha tantas máquinas, não fazia o que faz hoje. Tanto é que o Brasil era até importador de alimentos, né? E por que tinha naquela época a falta de chuva? Não é uma coisa, assim, do meu ponto de vista, eu quero te ouvir, você que está nesse clima aí há tanto tempo, né? Por que a gente dá tanta relevância para isso hoje e esquece ou não sabe que acontecia isso no passado? Olha só, vamos tentar te explicar o seguinte, a atmosfera é cíclica, no passado também não chovia. No passado eu também me recordo das pessoas reclamando, olha lá no interior do Nordeste, o Agreste, o Sertão, tudo muito seco, as pessoas comiam o que tinha, né, o que via pela frente, porque não tinha nem como plantar naquela época.
Os eventos são cíclicos, né? A gente tem ainda seca em algumas áreas da região do Nordeste, mas a gente vê que essas mudanças do clima estão transferindo regiões onde eram mais secas para regiões mais áridas, outras regiões que tinham chuva estão deixando de ter essa chuva. Se a gente lembrar lá atrás, antes da geada de 1974 no Paraná, o Paraná era um grande produtor de café. E depois, o café foi perdendo força no estado do Paraná, foi dando lugar para a soja e para o milho, e esse café migrou para outros estados brasileiros. Goiás tinha café, eu lembro. Exatamente. Então, assim, isso também foi causado pelas condições de clima que mudaram. É tudo um processo cíclico a atmosfera. E a gente não pode deixar de observar esse aquecimento, porque, de uma forma geral, global, a gente reconhece que esse aquecimento acontece. A gente está vendo temperaturas cada vez mais altas. E se a gente for olhar as projeções futuras, a gente começa a ver essas temperaturas acima da média em determinados lugares. Então, no passado, sim, tinha seca, hoje também tem. Mas esses eventos extremos de clima, você já não via tanto como você via lá atrás, no passado. Então, esses eventos estão cada vez mais ficando frequentes e recorrentes. Então, os eventos extremos de clima, eles acontecem porque está acontecendo a mudança climática. A mudança do clima, a mudança climática, de uma forma geral, no globo todo, provoca os eventos extremos. A gente viu na Europa temperaturas acima de 40 graus, na Espanha, na Itália, muitos idosos. Isso tinha nos anos 80. O povo morreu de calor na Itália. Sim, mas agora, Divino, o que eu quero falar para você é que esses eventos eles estão ficando mais frequentes. Mais frequentes do que se era no passado. Então, é o momento da gente olhar para isso e também para nós, como cidadão, ser humano, olhar ali a nossa micro-região, a nossa casa, o que a gente faz para cuidar desse meio ambiente? Aliás, você tocou num ponto que eu entendo que é muito importante. O que eu, enquanto cidadão, posso fazer? Porque esse é um questionamento que parece que só o agronegócio é que tem que fazer. Só o agronegócio é que tem que tomar um posicionamento novo, é que tem que fazer algo. E essa é uma questão social que independe de cidade ou de campo. Sim. Pelo menos eu vejo assim. O que você acha disso? Concordo plenamente com você. Eu, por exemplo, eu moro em São Paulo, nessa grande metrópole que você mencionou. Eu trabalho home office e trabalho presencial, é híbrido. Só que toda vez que eu vou para o escritório, eu procuro, junto com outro colega, a gente dividir a ida de carro até o escritório. Então, um dia eu vou com o meu, outro dia ele vai com ele. Um veículo a menos. É um veículo a menos rodando e poluindo. Eu estou economizando também combustível, estou rodando menos com o automóvel pela cidade. Então, se cada um fazer a sua parte, né, para diminuir essas emissões, diminuir esse aquecimento, se todo mundo fizer essa parte, pelo menos cada um vai estar colaborando para esse seu meio ambiente, seja dentro ou fora da porteira. O agronegócio, ele vai ter lá a sua função em poder ajudar esse ambiente, como nós cidadãos também. Cada um vai ter a sua participação. Mas é importante que a gente entenda que sim, que hoje a gente cada vez mais, o clima está inserido em tudo o que a gente faz. Está inserido na roupa que você usa, na água que você bebe, na comida que eu estou comendo, está em tudo. Aliás, você falou uma coisa interessante. Para se fabricar uma peça de roupa, por exemplo, gasta-se muita água, né? Assim como gasta-se muita energia. E uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, para se fabricar 1 litro de cerveja, por exemplo, gasta-se muita água. Então você que fala do agronegócio, está mudando o clima, mas que toma a sua cervejinha, que também é agronegócio, né? Saiba que existe a sua participação, então, nessa questão climática. Não estou falando para ninguém parar de tomar cerveja, pelo amor de Deus, não entendam dessa forma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós, de toda forma, temos uma participação. E eu acho que é isso que eu estou tentando entender aqui com alguém que entende muito mais do que eu. Eu queria te dar outro exemplo, assim, interessante. Por exemplo, se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles têm problemas, sempre tiveram outros problemas ligados a intempéries climáticas, tipo furacão,
tufão, que a gente só teve um aqui no Brasil registrado, que foi o Catarina, lá em Florianópolis, né? Se você for pesquisar no YouTube, você sabe do que eu tô falando. Nos Estados Unidos eles faziam as letrinhas do alfabeto, né? Cada ano pegava ainda se faz, o nome é gerado pela letra do alfabeto. Mas lá nos Estados Unidos, a população, ela sabendo disso, ela não faz nada sem estar informada sobre o clima do dia, da semana. Eu sei, bem, já estive lá. Exatamente. Outra coisa que o americano faz é amar e defender o país dele, a bandeira dele, certo? Ele ama, venera, coloca a bandeira na porta de casa. O que a gente está fazendo aqui para defender o nosso país de outras coisas que vêm de fora interferindo o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento aqui? Por que a gente tem essa síndrome do vira-lata? Por que a gente não defende a nossa bandeira e não deixa as pessoas de fora tomarem conta do que a gente desenvolve aqui, do que a gente produz aqui? Então, tudo isso, Divino, tá ligado a algo que eu acho que a gente precisa ser mais atento da forma com que a gente direciona não só a nossa produção aqui, o nosso modo operante, o nosso modo de viver. A gente tem que ter orgulho das coisas que a gente tem aqui, o agro tem que ter orgulho das coisas que ele produz aqui, o pessoal do varejo, o pessoal da economia, todo mundo, não é só o agro, né? Eu estou conversando com a pitonisa do clima. Brincadeira, gente. Olha, deixa eu só contar esse nome pitonisa foi herdado por uma outra jornalista que me passou essa incumbência. Uma outra amiga querida nossa, né? A Ângela é jornalista, ela entende muito de clima, ela trabalha com isso há 25 anos. Né? Eu comecei a nossa prosa lá atrás justamente brincando a respeito disso. Tudo que você faz, você põe clima no meio e tal. E é muito engraçado isso, gente. Quem convive com a Ângela, ela pode estar falando de qualquer coisa, ela vai colocar o clima no meio. Assistam as minhas matérias no YouTube. Onde? Né? Qual canal? Você pode no YouTube /Climatempo, onde eu trabalho, lá tem o podcast Agrotalk, tem umas matérias lá no canal do YouTube e nas minhas redes sociais também, @Ângela Ruiz Oficial. Aí você vai entender por que ele está falando que toda matéria, se eu vou falar de algodão, se eu vou falar de qualquer outro assunto, até da fabricação do algodão para chegar nessa camisa, tem o clima ali, né, envolvido. Você tocou num ponto, antes de fazer o intervalo, que eu acho muito importante, que nos Estados Unidos as pessoas não saem de casa sem saber do clima. Realmente, é isso. Até porque lá nos Estados Unidos tem muito mais questões de intempéries do que aqui. Eu acho que o Brasil é tão abençoado por Deus que a gente é meio relaxado em certos pontos, né? Mas hoje eu acho que as pessoas estão preocupando mais, até pelo fato de estar com o celular na mão ali, poder e pelo fato desses eventos extremos também estar acontecendo aqui. Começaram a acontecer de alguma forma aqui. Então, às vezes, você não sabe, você vai sair, vai chover no meio do dia, mesmo sem ter uma previsão de chuva, né? Mas você tocou num ponto interessante. O brasileiro, parece que ele gosta de falar mal do país, né? Parece que ele não tem aquele respeito pela sua cultura como os norte-americanos têm, por exemplo. Né? Sim, pela sua bandeira, pelo que a gente produz aqui, né, o alimento. Veja, a gente está aqui dentro de um congresso de marketing do agro, hoje em São Paulo, e a gente está falando muito de comunicação para o Brasil, não é só para o agro, é para o Brasil. Se a gente não saber comunicar o que a gente produz aqui, o que a gente faz de melhor para os nossos vizinhos, como que a gente vai comunicar internamente para o meu vizinho, para o meu bairro? Não é? Exato. E a comunicação, ela é muito mais do que simplesmente propaganda. Sim. Né? A comunicação é conversar. Sim. É falar das coisas boas. É se fazer entender também. Né? Exatamente. Exatamente. Se a pessoa não entende o que você fala, a comunicação fica falha, né? Mas o agro tem melhorado a comunicação dele, do seu ponto de vista? Sim e não. Você está parecendo agrônomo, depende. Sim e não. Eu acho que a gente está no caminho, tem algumas coisas que ainda é falha. Nós, como jornalistas do agro, do nosso grupo de jornalistas do agro, a gente faz o nosso melhor quando a gente chega em um ambiente e a gente pensa assim, como que eu vou transmitir essa comunicação para quem
não é do agro, porque quem é do agro já conhece o que o agro faz, mas e quem está nas grandes cidades não conhece. Então como que a gente vai fazer uma leitura e se fazer entender sobre determinado assunto? Por exemplo, agrotóxicos, né, ou defensivos agrícolas. Nossa, eu acho esse nome agrotóxico tão nada a ver, então, mas é a lei, né? É a lei. Então, assim, como que a gente vai melhorar essa comunicação? Como que a gente se faz entender para esse grande público? Então, eu acho que o agro conhece o agro, mas o grande público não. Então, assim, há muito caminho pela frente ainda para a gente trabalhar essa comunicação, mas eu acho que, de novo, a gente precisa, primeiro, internamente, saber se entender, se comunicar, para a gente poder comunicar para fora da porteira, para fora do Brasil, o que há de bom aqui. E combater, é claro, as fake news, né? Porque ainda existe muita fake news por aí. Você falou dos incêndios lá atrás, e eu estava lembrando aqui. Eu vi os incêndios de perto, Ângela. É uma coisa terrível, gente. Assim, quem não viu, quem só ouviu falar, olha, é algo que assim, eu não desejo que ninguém veja. Eu vi um incêndio grandioso, eu estava na rodovia, quando eu vi um incêndio grandioso, de grandes proporções, e aquilo dói o coração da gente. Porque ali tem animais morrendo, tem... Fauna, flora. Fauna, flora, o solo, né? Tudo que tinha ali de bom está sendo queimado. E uma coisa que as pessoas precisam de entender, produtor rural, quem é produtor rural não coloca fogo. Não coloca fogo. E no meu estado, muitos dos incêndios foram causados, sabe por quê? Rede de energia sem manutenção. Sim. A empresa de energia não deu manutenção. Quer dizer, não é porque até assim, foi um comprou, vendeu para o outro, que vendeu para o outro, mas isso vem desde lá de trás. Não dá manutenção. Então um fio, muito vento, um fio bate no outro, dá faísca, palhada. E pega-se fogo. Então acho que é muito importante a gente colocar essas verdades. Tem um exemplo também de que quando a pessoa está na estrada, dirigindo na estrada, do lado dela é plantações de milho, por exemplo, e está muito calor, a temperatura está muito elevada, acima de 38, 39, batendo ali a sensação térmica de 41 graus, por exemplo, aquele sol a pino, umidade baixa, e a pessoa está lá dirigindo na estrada, aí acendeu o seu cigarrinho, ela vai, pega a bituca e faz assim, ó, para fora da janela. O fato dela jogar a bituca para fora da janela e caiu lá na área fora da pista, aquilo ali se alastra, né, na palhada. E a pessoa vai embora sem saber que ela provocou um incêndio. Então existem muitas formas de se iniciar um incêndio, né, de forma criminosa, como também, às vezes, sem ter essa noção. É por isso que a gente precisa, quando a gente fala de educação, falar também de educação. Educação. É outro fator importante. É outro fator importante. Né? Esse ano vai ser bom de chuva no Centro-Oeste. Deixa eu pegar o Centro-Oeste, que é onde eu estou inserido ali e tal. Vai ser bom de chuva no Centro-Oeste ou teremos poucas chuvas? Olha, Divino, as coisas estão um pouco complicadas para quem está querendo iniciar o plantio da nova safra de verão 24-25, porque as chuvas não estão conseguindo chegar ao interior do país. As últimas rodadas dos modelos de previsão que lá dentro da Climatempo e junto com os meteorologistas que a gente olha todos os dias, esse indicativo de chuva para o arranque do plantio só está mostrando as chuvas regulares, aquela que tem a pancadinha todo dia à tarde ou todo dia à noite, aquela chuvinha que o produtor gosta. Que vai encher a caixinha d'água do solo ali. Isso, a partir da segunda quinzena de outubro. Eita! A partir da segunda quinzena de outubro. E aí também a gente tem a questão do Laninha. Vai ser um Laninha fraco, a proporção aí já do desenvolvimento desse Laninha já está acima de 73%, já tendo esse indicativo que ela vai tomar, né, essa proporção mesmo da influência desse fenômeno a partir agora entre setembro e novembro, é quando ela se forma de verdade, mas vai ser uma Laninha fraca. Então a gente vai ter Laninha e vamos ter aí uma observação que é as temperaturas lá em cima no Atlântico, que também provocam aí outros sistemas atuando sobre a costa norte do Brasil.
que é a zona de convergência intertropical, e aí a gente começa a olhar para esses dois movimentos para a gente, mês a mês, estar informando esse produtor rural de como vai ser a chuva para o centro-norte do Brasil e como vai ficar a situação aqui na região sul. Mas enfim, mas de uma forma geral, essa regularidade das chuvas, a gente está observando que é a partir da segunda quinzena de outubro. Mas lá na Clima Tempo vocês vão contar isso para as pessoas direitinho todo Já dia, estamos, né? já estamos com as informações no site, é só acessar o site, já tem todas as informações para lá, inclusive da primavera, que eu fiz um podcast aí falando de como vai ser os 3 meses da primavera, que começa agora dia 22 de setembro às 9h44, horário de Brasília. Minha querida, obrigado mais uma vez. Antes de você terminar comigo essa entrevista, eu quero parabenizar você, que aqui em São Paulo ganhou um prêmio, né, muito dos merecidos, desse trabalho jornalístico que você faz, não só para o agronegócio, mas para a sociedade toda. Você, Obrigado. junto com o nosso outro querido colega jornalista, Bruno Faustino, estão aqui em São Paulo e vieram também receber essa premiação. Fiquei muito orgulhosa de ver vocês recebendo. Eu acho que faz parte de todos nós, jornalistas, cumprir com a nossa profissão de comunicar bem as pessoas. E vocês estão nessa vanguarda aí de fazer esse trabalho impecável. E eu fiquei duplamente honrado, porque primeiro porque eu estava ao lado do Bruno. Sim. Que é uma referência para mim e é um jornalista super premiadíssimo, né? Então, estar ao lado de alguém que tem toda aquele cabedal, aquela bagagem, é maravilhoso. Num evento da altura que foi, né, o evento da BMLA, o congresso isso, de marketing do agro. Quero quebrar mais uma vez esse protocolo. Posso chamar o Bruno, que está aqui com a gente, mas ele está aqui, ó, no fundinho, só para ele aparecer aqui, já que eu mencionei. E não tem protocolo aqui, não. Olha, vem cá, Bruno. Eu quero apresentar para vocês esse jornalista aqui, ó, junto com esse daqui que recebeu esse prêmio maravilhoso aqui em São Paulo, no Congresso de Marketing do Agro. Acompanhe esses dois jornalistas nas redes sociais e também no YouTube, porque esse time aqui faz uma boa comunicação. Vem conhecer com a gente esse mundo do agro. É isso. Querida, obrigado. Bruno, obrigada. Honrado de ter você ao meu lado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Gente, isso aqui é prosa boa. Isso aqui é assim, sabe aquela coisa que acontece naturalmente, que de repente você fala assim, vamos ali onde? Prosear comigo. Sem roteiro. Sem roteiro, sem nada. E de repente sai um tanto de informação, um tanto de coisa boa. Obrigado, viu? Que Deus te guarde. E vem coisas boas por aí, tá? O ano não acabou, vem coisas boas por aí. A gente tem que saber que o Brasil vai sediar uma COP, a gente precisa também trabalhar esse tema. Você, brasileiro, dando sugestões. Aqui, mande as suas sugestões para o Agro em Prosa, para esse bate-papo aqui. A gente também quer ouvir você com essas sugestões. Vem muitas coisas boas por aí. Aliás, se você gostou dessa prosa, deixa um comentário. Eu acho que é tão importante. Se você soubesse a importância que é deixar um comentário, deixa um comentário, deixa um like. Aí se você falar, não gostei, deixa o dislike, não tem problema. A gente precisa saber se você gostou ou não. Deixa um comentário pra gente, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. Tchau.